Vai conversar agora com o fundador e coordenador geral da Associação de Policiais e Bombeiros Militares do Estado da Bahia, a ASPRA, também ex-deputado estadual, foi vereador da cidade de Salvador, figura importante no que diz respeito à segurança pública aqui do Estado da Bahia, Prisco. Sargento Prisco, né? Soldado Prisco. Você é sargento, né? Mas o nome fica como soldado, né? O nome fica como soldado. Por direito eu já era para ser sargento. Tudo bem, Prisco? Bom dia. Bom dia, Timóteo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brado. Eu que agradeço pelo espaço sempre democrático aqui. Ô Prisco, segurança pública. Todo santo dia a gente fala do caos na Bahia. E não melhora absolutamente nada. A gente falou tem uns 15 dias daquele tiroteio que repercutiu nacionalmente lá em Patamares, onde, graças a Deus, pelo menos um bandido foi para a cova. Hoje, mais cedo, nós falamos de outros acontecimentos, semana passada. Como é que você vê a questão da segurança pública? Depois eu quero falar do policial militar. Mas o crescimento do crime aqui na Bahia, parece que o PT é totalmente conivente com isso? Olha, se não for totalmente conivente, é participante também, né? Porque é absurdo o que tem ocorrido na Bahia nos últimos 18 anos, inclusive. Não é de agora, não. Isso é 18 anos. E as coisas vêm se tornando cada dia pior e você não vê nenhuma medida. Vamos falar assim, tem uma medida do governo que vai mudar essa realidade. Não existe nenhuma medida. Você citou o caso de Patamar. Toda semana acontecem vários fatos. Nós tivemos aquele caso na Paralela, a perda da menina dentista, várias crianças perderam sua vida, Cristal, Jamile, vários jovens também perdendo sua vida. As pessoas passaram a se acostumar tanto com números que esquecem que aqueles números são vidas. Sim. O secretário, que é uma pessoa competente, não tem o que falar da competência dele, mas não tem carta branca. Não tem carta branca para atuar. Nenhuma carta branca. Está limitado. Totalmente limitado, totalmente. E aí, tanto ele como o governo, aliás, ele repete, o discurso da segurança pública, todos repetem a mesma coisa. Nós diminuímos tanto percentual de mortes, de homicídio. Eles simplesmente diminuem vidas com números percentuais. Não são percentuais, são vidas. São João, são Maria, são Ricardo. São pessoas que estão perdendo sua vida que não vão ter mais de vida de volta. E a tendência disso é só piorar. Aliás, só está piorando. E você não vê o governo, pelo menos chegar a se admitir, não, nós perdemos, vamos tentar fazer uma mudança aqui agora, né, radical, porque até agora a política do governo do PT, nos últimos 3 mandatos, esse agora dos outros, simplesmente é a mesma, não mudou nada. Né? Então, assim, não é possível que 18 anos que a Bahia está vivendo isso aí está certo. A Bahia ostenta nos últimos 10 anos o estado mais violento do país. Né? Salvador é a capital mais violenta. Nas 10 cidades mais violentas do Brasil, 6 são na Bahia. Então, será que é algo que está certo? Vamos para a metáfora aqui, né? Num time de futebol, se você está perdendo, você muda logo, né? Tem que mudar. Então, assim, não é possível que está ocorrendo isso aí. Você só vê mudança de comandante, mas não muda nada. Você viu o caso, semana passada a gente falou aqui de um corpo que foi encontrado no Matagal, vizinho ao Palácio de Ondina, ali no zoológico? O segundo já. Segundo? É o segundo caso. Porque as pessoas esquecem, mas é o segundo caso já. Dali mesmo. Que absurdo. No mesmo lugar. Aliás, em torno daquele ali, quem é da comunidade ali, sabe que ali o tráfico impera, manda e desmanda. Não tem nenhuma novidade. Entendeu? Aliás, corpo encontrado na Bahia em locais públicos, a Barra virou local de desova, o Bonocô virou local de desova, entendeu? Que antigamente você tinha os locais de desova, né, os corpos. Hoje em dia não, qualquer lugar em Salvador você encontra. Então ali já é o segundo, não é o primeiro. Rapaz, imagina, no quintal da casa do governador, se no quintal da casa dele ele não tem segurança, o pessoal vai lá desovar corpo no quintal, imagina o cidadão comum, Prisco, diga aí. No centro do poder, no CAB, o vigilante foi assassinado ontem, estava trabalhando, todo mundo viu o caso do vigilante aí lá no prédio do Detran, no CAB. Sei, não vi isso, sério? Não, sério, no prédio do Detran, toda a imprensa aí divulgou isso aí, entendeu? Foi assassinado, né, ontem. Ali tem vários comandos da Polícia Militar, tem a Casa Militar do Governador, todo o poder da Bahia está ali. E o vigilante foi assassinado trabalhando isso ontem. Jesus amado, é a realidade aí da Bahia, da nossa insegurança pública. São 9h55. Prisco, e a categoria, os policiais militares baianos? Obviamente a gente não pode citar as reclamações de vários que eu conheço pessoalmente que me pedem. Eu moro inclusive num condomínio que eu sou vizinho de um capitão, que é ouvinte aqui da Brado, ele me fala sempre, rapaz, a gente está numa dificuldade, Timóteo, a categoria, o pessoal, inclusive fala até bem do secretário de segurança, mas não tem carta branca, como você disse. Como é que está o policial nesse estado regido pelo PT? Olha, extremamente sem estímulo nenhum, o governo cada vez mais oprimindo a categoria, né? Não há um diálogo aberto com a base, né?
Por exemplo, nós somos a maior associação do Norte e Nordeste, a terceira maior do Brasil. O governo não dialoga com a gente. Não senta para dialogar com a gente. Né? Dialoga com as outras associações, mas não dialoga com a gente. E não dialoga com a base. Né? O policial militar hoje ele tem que comprar farda para trabalhar. Imagina, se tem coisas básicas, como é que você vai melhorar? Pera, tem que comprar farda. A farda para Ele trabalhar. mesmo? Ele mesmo tem que comprar farda para trabalhar. Se o policial for promovido ou ser homenageado por algum ato de bravura, ele tem que comprar farda para ser homenageado. Uma túnica que custa R$ 2.300, quase R$ 3.000. Imagine aí. Aqui o policial é promovido e é punido. Porque ele recebe a promoção, vai ter a solenidade de cabo ou sargento, e para ele participar da solenidade ele tem que comprar a túnica. Né, que é um fardamento. Então, assim, isso é o básico. Estou falando aqui de salário, né, nossa categoria não recebe periculosidade, que a gente vai chegar a esse ponto. Né, mas estou falando do básico. Viaturas, a gente fez a situação ontem que aconteceu no 18º Batalhão Pelourinho, que é costumeiro, né, a prática das viaturas sucateadas ali, e automaticamente o comandante retirou para fazer a manutenção. Vamos ver agora se elas vão melhorar. Que é a prática de colocar aquelas bases móveis que acabaram se tornando fixas, coloca 2 policiais ali a mercê, sem garantias nenhuma, 12 horas de serviço sem banheiro, tendo que ficar ali naquele ponto ali. Retirou os módulos no passado, que na verdade os módulos também já não serviam mais porque eram para ter 4 policiais e uma viatura, não tem efetivo. E aí colocou essas bases fixas, a mesma coisa. Então as condições de trabalho ainda não são as ideais. E o básico, que é para trabalhar, o policial não tem. A gente fala do básico, eu não estou falando Se você... Por exemplo, o governo colocou as câmaras. Por isso que você é contra a favor das câmaras. Não tem nada contra as câmaras, não. Mas o preço que se gastou naquela câmara, dá para você investir muito mais nos policiais. Colete, armamento, o básico, né, que você está falando. Não tem. Pronto, armamento. Os policiais não têm carga fixa. A gente tem que comprar a arma dele para trabalhar. Ou para ter a segurança dele próprio. E treinamento? Quantos treinamentos por mês o governo financia de munição para os policiais militares baianos? Hoje ainda tem até mais do que antigamente, no passado. Né? Mas não necessário. Porque não adianta você só fazer o treinamento, né, se aquele policial não tem o básico. Qualquer polícia do Brasil, a maioria, eu viajo o país todo afora aí, o policial, quando ele forma, ele recebe o EPI, o equipamento de proteção individual, colete, algema e um armamento. E deveria ser o básico. Né? A Bahia hoje é o estado que tem o imposto mais caro para compra de arma. E o governo não facilita isso. Quando a gente era deputado na Assembleia, apresentamos 2 projetos de leis, né, para zerar o imposto para a compra de armas exclusivamente para os policiais, não era para a população. E o governo vetou, na época o governo Rui Costa. Mas não fornece o armamento para o policial. Então, o fardamento policial tem que comprar, o armamento é o policial que tem que providenciar, não tem armamento para todo mundo, não tem colete para toda categoria. Né? O efetivo, que ainda é o maior problema nosso hoje, efetivo, o governo colocou, nós colocamos agora 6 mil, só que o efetivo, a carência é de 24 mil. Entendeu? Eu entrei na PM em 1997, tinha 30 mil homens. Né? 28 anos depois tem 32 mil homens. Cara, só 2 mil de adição. Rapaz, de efetivo é um absurdo, né? São 9h59, a gente está conversando aqui com o Prisco. Você falou sobre o básico que não tem. Você ia falar sobre salubridade, que eles têm algum adicional de salubridade, policial militar não, baiano? Policial não tem nada. militar da Bahia é o único servidor que não recebe periculosidade, que é um absurdo. É a categoria mais periculosa que existe no país e ela não recebe periculosidade. E o governo agora fez uma barbaridade, esse governo Jerônimo. Inclusive o governo anterior não tinha feito isso. Ele fala que o governo e a culpa da PM fala que a gente pregava segregação. E o governador do estado agora pregou segregação no reajuste. Deu um reajuste maior para os oficiais, nada contra, e um reajuste menor para os praças. Não deveria ser um reajuste igualitário para todos. Não deveria ter segregação. Então, para o oficial ganhou, o reajuste foi de quanto? O reajuste foi muito maior. Ele teve um reajuste na GAP, o policial não teve, porque a GAP ele incorpora, que é a gratificação. O policial teve um reajuste menor. No ano passado, ele tinha feito isso. Esse ano ele fez a mesma coisa, piorou. No ano passado, ele deu 4% para todo mundo e aplicou mais de 28% nas gratificações dos oficiais. Mais de 28%. E só deu 4% para os praças. E esses 4% foi delinear para todo mundo. E esse ano ele repete. Qual o estímulo que esse trabalhador que está na ponta, arriscando sua vida todos os dias, embarcando em viaturas, vai ter numa situação como essa? Não recebe periculosidade. O salário está muito aqui na realidade. Entendeu? O governo não dá nenhuma garantia para esses policiais. Está aí nas ruas todos os dias trabalhando, dedicando a sua vida ao povo da Bahia. E o governo agora faz isso. Aplica um reajuste desse. O Planserve, que não serve, né, é a verdadeira catástrofe da Bahia. Catástrofe, né? O Planserve não serve. 60% dos interiores da Bahia nem tem nenhuma clínica, não estou falando no hospital, não tem nada que é atendimento do Planserve. E aí vai uma queixa geral de todo servidor, um plano
que é descontada na folha, né? Um plano que funcionava muito bem. Quem está até à frente do Planserv não tem culpa, que é a coordenadora. Conheço a pessoa extremamente competente. Mas é mais daquela coisa, é o Estado, o governador que manda, que não dá carta branca, que não dá autonomia, né? E o Planserv está essa catástrofe que está hoje aí. Todo mundo falando, sofrendo. Você vê, eu recebo no celular aqui, como representante da associação, Ave Maria, mais de 10 mil pedidos todo dia, de coisa básica, um exame, alguma coisa, não tem cota, não tem isso, não tem aquilo. Então, assim, não tem estímulo hoje. O policial ele perdeu aquele estímulo de estar trabalhando, de estar no front. E olha que a Bahia hoje é controlada se não fosse esses heróis do dia a dia. Porque se não fosse os policiais com todas essas péssimas condições, não sei como é que estaria esse Estado. Deixa eu perguntar, facção criminosa, eu vi você dando entrevista num podcast, você falando repercutiu muito, né? A infiltração das facções criminosas aqui no Estado, que se não fosse o trabalho dos heróis, aí mesmo ganhando muito pouco e sem equipamentos, mas mesmo assim as facções estão imperando aqui na Bahia. Você tem lugares que nunca tiveram problema com facção, com narcotráfico, hoje está tudo tomado? Não, a Bahia está dominada, o tráfico domina hoje, as facções dominam o Estado. Por mais que o secretário, o governador não queira admitir, isso é fato, né? O armamento deles é superior ao nosso, não tem nem comparação. Hoje, qualquer palavreado no meio policial, qualquer biqueira, qualquer lugar, tem um fuzil. 1, 2, 3, 10, 15 fuzis. É igual o Rio de Janeiro. Hoje chega até a ser do mesmo igual ou pior, porque a Bahia hoje é o estado mais violento do Brasil, então está muito pior do que o Rio de Janeiro. Jesus. Entendeu? Então as facções hoje elas dominam todos os bairros, todas as localidades. Todos os dias, se você ligar qualquer TV, qualquer jornal desse aí, entendeu? Por mais aqueles que recebem o jabá, né? Mas eles têm que mostrar, porque não tem como, né? É impossível. Os bairros são dominados. Bairro tal, violência, fechou o bairro. Não tem mais ônibus, não tem escola, tá tudo fechado ali. Aí eu fico até imaginando, às vezes, porque todo o estado vai para lá, né? Toda a força policial vai para aquele bairro. E se acontecer em 5 bairros diferentes? Não tem força policial para tudo isso. Aí é pesadelo. Não precisa nem ser 5, estou exagerando. 3 bairros é diferente, não tem força policial para isso. Ô Prisco, lembra daquele salve geral do PCC em 2006, se não me engano, em São Paulo? Você lembra disso? São Paulo, lembro. Já pensou se eles resolvem fazer isso aqui em Salvador, região metropolitana, porque você não tem efetivo. Faz um salve geral em várias regiões simultaneamente, já era. Eles controlam tudo. Deus é mais. Não tem efetivo, não tem diálogo com a categoria, o efetivo é muito pequeno. As cidades do interior da Bahia são simplesmente assim com 2 homens. Praticamente 80% das cidades da Bahia são 2 policiais de serviço por dia. De 80% a 85%. A média é essa aí. Como eu já falei aqui, se o secretário quiser caminhar com a gente, né? Ele pode caminhar à noite em Salvador. Salvador, não precisa ser para o interior, não. Entrar hoje à noite, assim, às 20 horas, vamos dar uma rodada em Salvador, para ele ver como é que está o efetivo de rua aí, né? Essa autonomia que a gente queria que o secretário tivesse, para ver a realidade. O que a gente quer é o melhor da segurança pública. Nós queremos fazer crítica por fazer crítica. A verdade ela é absoluta. Sim. O que nós queremos é o melhor da segurança pública. Isso a gente já vem falando há 18 anos, falando o melhor, e só vai piorando. A gente está alertando, só vai piorando. E vidas se perdendo, né? As vidas não têm retorno, infelizmente. Você tem até locais que antigamente eram regiões aqui, são regiões nobres de Salvador, que você tinha uma segurança e difícil acontecia alguma ocorrência. Agora, a fim de linha aqui da Pituba, Ana Lúcia Magalhães, tiroteio semana passada. Aí tinha um módulo da polícia lá, depois tirava. Não tem efetivo, né? Que esse módulo é deslocado para outro local. Mas não tem efetivo, o problema é esse. Você tem bairros em Salvador, você tem Cajazeiras, que é um bairro gigantesco, o maior bairro da Bahia, entendeu? Você tem 120 policiais de efetivo para tomar conta daquilo tudo ali. Entendeu? Quantos policiais? Milagre, 120. Não, pera aí. Cajazeiras, aqueles 120 policiais para tomar conta. Batalhão de Cajazeiras, exatamente 120 policiais. Se tornou um batalhão. Era uma companhia, se tornou um batalhão, mas não mudou nada, né? E aí, quem é que segura aquilo ali? Os heróis. Os policiais que estão nas ruas todos os dias, dedicando a sua vida. Qual é o salário do policial soldado? Hoje não chega a 6 mil reais. Não chega. Entendeu? Um salário do soldado hoje não chega a isso aí, não. É muito pouco para a realidade do dia a dia. Né, para o que ele enfrenta no dia a dia, para o confronto que ele passa. Até os benefícios que a gente tinha aqui, esse governo do PT ele foi retirando. Por exemplo, nós tínhamos o benefício da Condé, que era a compra de imóvel através do Estado. O Estado arcava com a parte, o policial com a parte. Hoje os policiais têm que morar do lado dos marginais, porque esse benefício acabou com o governo. Não tem mais esse benefício. Foi uma luta, uma história conquistada em 2001, em um movimento reivindicatório. Aliás, nada, isso eu repito sempre, e prova ao governo, desafio o governador onde ele quiser, nada foi nos dado. Tudo foi conquistado. O governo do PT não deu nada à categoria. Aí vem a entrevista do governador, nós compramos isso, fizemos aqui, viatura, efetivo, isso é obrigação.
O Estado, se ele não comprar viatura e não aumentar o efetivo, acabou, fecha as portas logo e vamos embora. Isso é obrigação. Agora, benefícios para a categoria, o governo nunca deu nada para a categoria. Tudo foi conquistado e com muita luta. Prisões, perseguições, como acontece até hoje. Né? Infelizmente, isso acontece demais até hoje. Mas o governo nunca não deu nada, tudo foi conquistado. E continuamos nessa luta para conquistar. E como eu te falei, as coisas até básicas. Tem unidades que não tem água para beber e não tem ar-condicionado. A gente doou ar-condicionado, inclusive, recentemente aí, para uma unidade do Nordeste, 40 CIPM, e meia hora depois mandaram devolver os ar-condicionados, porque disseram que foi Prisco que doou, não é pra gente aceitar, não. A 40ª vocês doaram? 40ª CIPM Nordeste. E até hoje, já tem 1 ano e meio isso, até hoje continua sem ar-condicionado. Meu pai, é ventilador? Não, nada, no suor, no calor. A 49ª CIPM, também São Cristóvão, damos 2 ar-condicionados no local, já estavam, foram mandaram retirar. Que piada. Porque não pode aceitar a doação que seja de Prisco ou da Aspra. Olha assim que pensamento mesquinho. Se a gente quer ajudar a corporação, se a gente quer ajudar a segurança pública, por que não aceitar a doação? Ah, não, se fosse de outro, eu aceitaria a doação. Mas da gente não pode aceitar. Mas eu estou falando, é o básico. Né? O básico para trabalhar. Não é nada demais, assim. Não está pedindo uma coisa absurda. Ô Prisco, você falou que em Cajazeiras tem 100 e poucos policiais para comandar toda aquela área ali. E o vice-governador da Casa Militar dá quantos policiais para fazer a segurança dele, do Geraldo? Ele mesmo afirmou que tinha 33 e que ele queria mais 40. Foi palavras dele, não foi nem minha. Rapaz, que fácil, entendeu? Né? Eu ri para não chorar, gente. Desculpa. Isso é uma piada. O pior é que não é uma piada, se fosse piada até, acho que ninguém acreditaria se fosse uma piada. É a realidade, infelizmente. É uma realidade que ele próprio admitiu. Entendeu? Ele tira uma onda retada, né? Usa o helicóptero da polícia dele, viaja. E pra que isso tudo, rapaz? 40 seguranças. E vice-governador? A população clama por segurança. Os bairros de Salvador, todos eles clamam por segurança. Você está falando da Pituba aí, para aquela onda de assaltos, arrastantes que teve nos restaurantes. Vários restaurantes fecharam as portas. Eu lembro, sim. Tiroteio na Lúcia Magalhães recentemente, uma praça utilizada com frequência aí por várias famílias. Hoje não tem mais horário, qualquer luz do dia. Aliás, a noite de Salvador é uma cidade fantasma, né? Se você sair à noite de Salvador, você vai ver verdade. Olha que eu não saio muito. No sábado eu saí agora, não era nem muito tarde. Parecia que só tava eu na rua, bicho. Sábado à noite. Eu vim ali na Garibaldi ali, não tinha carro nenhum, parecia que era 3 horas da manhã. Falei, rapaz, Salvador, acho que o povo tá com medo mesmo. Eu, particularmente, não saio à noite, fico em casa e recomendo que as pessoas não saiam. Eu também faço colega isso. meu fala comigo. Eu sou evangélico, a igreja que eu frequento, só frequento domingo. De manhã. De manhã. É. À noite eu não também. vou. Tem culto quinta e domingo à noite eu não vou. Eu também, só vou primeiro de manhã cedo. De noite eu não vou. Infelizmente. É triste falar isso da Bahia, mas é infelizmente. Vanessa, vai lá. Prisco, muito bom ter você aqui com a gente. Eu queria te perguntar sobre solução. A gente já viu aí, né, que a solução para a segurança pública passa, óbvio, pelo benefício aí, pela valorização da categoria. Mas só a valorização da categoria será que vai solucionar esse problema? Porque a gente já sabe que tem aí um poder corrompido, né, dentro das altas cúpulas aí da segurança pública, enfim, que já está dominado pelo PT durante esses 20 anos. O que solucionaria a troca do governo? Você acredita que o ACM Neto, como governador, vai fazer um trabalho revolucionário nesse aspecto? A gente tem 2 possíveis governadores atualmente, se a eleição fosse esse ano. ACM Neto e o Jerônimo. Você acha que essa troca vai ser benéfica e seria a solução para a segurança pública na Bahia? Olha, eu acho que mudar é necessário, porque 20 anos como está, não dá mais. Então, se dá uma oportunidade a um outro candidato a governo, seja a Semineto, seja outro nome, é fundamental para mudar. Isso é fato. Eu não acredito que o povo da Bahia vai querer sofrer mais 4 anos depois de 20 anos disso aí, porque a chance foi dada. Não são apenas 20 anos de governo do Estado. Esse governo do Estado tem um governo federal, né? Sim. 16 anos, tirando os 4 anos de Bolsonaro, são 16 anos desse mesmo governo. Sim, exatamente. Né? E não mudou nada, só piorou. O Brasil piorou, a Bahia piorou. Então, assim, só pensar, raciocinar que é chegar da hora da mudança. Ah, não deu certo 4 anos. Daí a gente pensa mais na frente, mas assim, não tem condições. Então, perpassa, sim, por uma mudança. Mas você conversa como líder aí da categoria, líder de associação, você já tem conversas com algum candidato ao governo? Porque o apoio para a categoria, ele passa pelo governador do Estado, isso é fato. Né? É algo que a gente não tem como negar, não adianta, a gente pode colocar ali deputados, enfim, para lutarem pela categoria na Assembleia Legislativa e não vai adiantar se o governador do Estado continuar na mão do PT. Você já tem essas conversas sobre a segurança pública com outros possíveis candidatos? Já tivemos várias conversas nesse sentido.
Estamos esperando outras conversas também, do avançar, do caminhar, como é que vai se dar, porque o cenário nacional é que paira o cenário do estadual. A gente tem aqui um cenário praticamente na Bahia quase que decidido, 2 nomes aí que está na campanha, mas o cenário nacional ainda está um pouco, não se sabe ainda como é que será. Então a gente tem conversado nesse sentido, tem falado sim sobre esse sentido. Aguardamos que as portas se abram mais, né, para que a gente possa dialogar. Eu sempre falo que o instrumento mais fantástico da democracia é o diálogo. Nós estamos aguardando, já sentamos, já dialogamos, já mostramos. A mudança não perpassa só por valorização. A gente sabe que outras questões vão ter que mudar, né? Principalmente você retirar o valor financeiro da cúpula das facções. Que é isso aí, o combate do soldado do tráfico, aquele que está lá, todo dia a polícia faz. Mas o combate que é em cima, quem tem que fazer é a alta cúpula da corporação, né? O setor de inteligência. Os governos falam que tem que investir em inteligência. Mas só isso, né? Então, assim, eu acho que tem que ter uma mudança maior aí, retirar o custo financeiro, porque para manter fuzis, esse aparato todo das facções, não é barato. A gente sabe que o tráfico o custo é muito alto disso aí. Eles faturam muito alto. Eu acho que atacar, né? Você tem deputado na Assembleia Legislativa, entendeu? Que foi investigado pela Polícia Federal, não sou eu que estou dizendo, não. Foi investigado pela Polícia Federal, todos os fatos estão aí. E o governo manteve lá na base, não foi afastado, não teve nada, né? Então, como é que o cidadão que está lá embaixo vai dizer, aquele cara que está lá em cima... Não acontece nada com ele. Não foi retirado o poder financeiro dele, não acontece nada. Pelo menos se afastar para investigar, porque a própria Polícia Federal está investigando há tempo, já foi denunciado, já está tudo aí. Não é a gente que está dizendo, os dados estão aí. E você não vê nada acontecer. Eles não têm preocupação nem com a maquiagem ética da coisa, né? Infelizmente não tem. Ô Prisco, você falou há pouco que o secretário de Segurança, que é até um bom nome técnico, ele é preparado, mas não tem autonomia, não tem carta branca do governador. O que acontece com os policiais militares que querem, de fato, salvar a população, ir para cima do crime organizado? Eu conheço vários que já me contaram que têm receio de atuar, haja vista as consequências, né? A gente viu o caso lá do Cabula, vários foram incriminados, foram responder o inquérito. O que acontece com um policial que troca tiro e mata um vagabundo desse aí? A insegurança jurídica é total. O policial realmente ele tem um tal receio hoje de ir para um enfrentamento. Isso é fato, até por causa da própria política do governo. Esse governo que está aí persegue o policial nesse sentido. Então o policial realmente tem total receio. Não há nenhuma garantia, nenhuma garantia jurídica. São as associações que fazem essa blindagem, que fazem esse trabalho de apoiar os policiais, mas não há nenhum sentido. E também não tem estímulo até. Os policiais estão desestimulados até para isso. Mantenham o enfrentamento, né, por algo natural, que é dele mesmo, o instinto dele de combater a própria violência. Agora, se fosse depender do Estado, o policial não faria isso, não. Rapaz, é lamentável. Por isso que está o resultado, né? Esse resultado da insegurança crescente. O Prisco, eu nasci em São Paulo, cheguei aqui com 12 anos de idade. Cheguei em 2001. Eu viajava para vários locais aqui, região metropolitana. Eu lembro que na época do São João, você tinha cidades onde as pessoas ficavam na porta, aquele negócio da fogueira e tudo mais, na porta de casa. Não existe mais isso. Não tem mais. Prado Forte, um lugar extremamente nobre, da alta sociedade. Anos atrás, há 20 anos atrás, você não tinha biqueira, você não tinha tráfico de drogas. Hoje está tomado. O cidadão lá de Prado Forte disse pra gente, só tem, parece, as 2 viaturas. Tem tiroteio, tem assalto, e os bandidos sabem da ineficiência da Secretaria de Segurança Pública aqui, Prisco. Sabem totalmente. O complexo penitenciário da Mata Escura é uma aberração. Frequento lá diretamente. É o único complexo penitenciário de segurança máxima que não tem muro. Não é uma piada pronta? Entendeu? Não tem muro, ele não é cercado, ele é aberto. Mas dizem que lá é segurança máxima, né? Se você for lá e ver as condições de trabalho dos policiais militares, dos policiais penais e dos funcionários do sistema prisional, é triste ver aquilo ali. A imprensa deveria mostrar aquilo ali 24 horas para ver a realidade daquilo ali. É triste ver aquela cena. Então, assim, não tem nenhum estímulo. Como é que você vai trabalhar nas condições daquela? Como é que você vai cumprir o básico? Não tem condições. As guaritas são todas fédidas, acabadas, entendeu? Não são blindadas, né? O efetivo é pequeno. Então, a situação é péssima, né, em relação a isso aí. 10h15, a gente está aqui conversando com o Prisco, que a gente não sabe. Vou perguntar agora, é candidato a deputado estadual, federal ou senador? Não sei, está articulando alguma coisa? Diga aí, ô Prisco. Ou não, governador? Sou pré-candidato a deputado estadual. Estamos aí caminhando com o PL, graças a Deus.
Então já estamos viajando a Bahia toda, conversando com todo mundo aí, já dialogando com todo mundo. Você pretende voltar à Assembleia Legislativa? Pretendemos voltar à Assembleia Legislativa. Fomos muito bem votados na última eleição. Nós somos o 40º deputado estadual mais votado no Estado, devido à legislação eleitoral, que infelizmente os mais votados, os democraticamente escolhidos pelo povo, não assumem, por causa da legislação eleitoral. Então nós tivemos 54 mil votos, fomos o 41º mais votado, mas não ficamos na legislatura. Mas também seu partido, você estava no... Eu estava no União Brasil, na época. Você estava no B, não foi? Você estava no PSC? Eu estava no PSC, só que o PSC, 3 dias antes, foi pro governo. Decidi ir para o governo. Eu lembro disso. E aí eu fui obrigado a ser expulso do partido. Né? Literalmente você não pode ficar aqui. Então, ainda bem, né? Não tinha outra... Primeiro que eu não ia ficar, né? Eu preferia até não ser candidato, porque para ser candidato da base lá era melhor não ter saído. E a única porta que tinha naquele momento era a União Brasil. Eu sabia das dificuldades que tinha ali no União Brasil. E se não me engano, eu conversei com você aqui no estúdio há 2 anos atrás. Eu falei, rapaz, você vai ficar no União Brasil, bicho. Aí você falou, vou trabalhar, não sei o que e tal. Não tinha o que fazer naquele momento ali. Era a porta que tinha se aberto pra gente naquele momento ali. Fomos muito bem votados. Você foi o primeiro suplente? Sou o segundo suplente. Em quem é o primeiro suplente? Luciano Ribeiro. Rapaz, ele teve quantos votos? 61 mil. Absurdo, não consigo uma cadeira, bicho. Muito voto, né? O próprio dentro do PL, o deputado aqui do PL, os 4 deputados do PL que foram eleitos, apenas um teve mais votos que ele, que foi o Vitor. Os outros 3 tiveram muito menos votos. Sim, se você estivesse no PL, seria o segundo mais votado. Não abriu as portas pra gente. Que era natural, o pessoal tinha fechado um acordo, que não teria que ter ninguém de mandato ali, a gente aceitou isso. E caminhamos para a União Brasil. Logo depois, Bruno Reis, que me levou para o PL, fez um acordo comigo, me ligou e me solicitou que eu fosse para o PL. Conversou com o João Roma na época e fui para o PL, estou na PL até hoje. E você não conseguiu, você está como primeiro suplente a vereador de Salvador? Como primeiro suplente. Aqui em Salvador, tive 7.910 votos. Voto pra caramba também, bicho. Pô. Agora, é um absurdo, né? Agora, você não precisa falar nada para não te prejudicar, mas um partido como o PL não conseguir fazer pelo menos 3 cadeiras aqui na capital, desculpa, viu? Eu acho que o partido foi muito mal montado. Pô, por isso, com 7 mil votos não conseguia fazer uma cadeira, não teve rabeira esse partido. Quase 8 mil partido. votos a gente teve aqui. Não, eu acho que o partido teria condições até de eleger uns 4, né? Na montagem do partido teria condições de eleger uns 4. Partido grande, partido forte. Nós tivemos partidos menores que elegeram 4 ou 5 vereadores, né, na condição. Eu acho que o partido agora, para deputado estadual, vem com uma chapa muito boa. Também acho. PL aí vem forte. Vem muito forte. Tive uma conversa essa semana com um amigo meu, César Leite, me ligou, conversou comigo bastante. Vai ser candidato a deputado estadual. Né? E aí colocou, disse que o partido está forte. Tem outros Seu concorrente, também. Então. Vai ser concorrente, né? Concorrente em parte, porque ele ganha a eleição, a gente favorece assume como vereador também, né? Isso é verdade. Você é o primeiro suplente. Então, pra você tá bom o negócio. Você tá, olha só, ele é o primeiro suplente na Câmara. Perdeu agora no final do ano passado. Se ele vai agora como candidato a deputado, ele pode ganhar a eleição. E o César Leite tem grande chance também de entrar. Então você entra de um lado ou de outro, vereador ou deputado. Aí pode acontecer outras coisas também, como eu posso ganhar a eleição, o César Leite também ganhar a eleição, abrir a primeira suplência e o segundo suplente, que é Alexandre Moreira, assumir. Também há essa possibilidade, nós dois sermos eleitos, porque o PL, eu acho que o PL elege 4, nessa eleição agora para deputado, mantém o que aconteceu na legislatura anterior, porque o partido está bem, a nível de deputados. Temos um deputado muito bom, também eu gosto muito do Leandro Jesus, uma figura que está trabalhando bastante, está no confronto. E outros nomes também. O PL está montando outros nomes muito bons também. Além dele, tem outros nomes também aqui. E tem para deputado federal também, o próprio Aleluia, que é... O Alexandre disse aqui agora, sexta-feira, quinta-feira. Ele também vai sair para federal. Federal. Ele disse que já é um nome forte, Estava cogitando para ele ser estadual. Mas ele próprio afirmou que vai federal, é um nome muito bom. É um nome muito bom. Agora a disputa vai ser intensa aí, de voto de opinião, né? Voto de opinião bolsonarista. 10h20, ô Prisco, 10 horas e 20 minutos. Você deu uma entrevista num podcast e eu queria ouvir sobre isso. Você brigou com o Alden, vocês fizeram uma parceria em 2020, ano passado. Fizeram também a parceria, se não me engano, em 2022 para deputado federal, você estadual. O que aconteceu contigo, rapaz, e ele? Pai, na verdade, assim, na política a palavra vale mais que qualquer coisa. Eu vi até aqui a fala de Vanessa anteriormente, que estava observando sobre essa questão da anistia, essas lutas que estavam aí, que é praticamente a minha opinião. Eu entendo como é que aquilo ali está funcionando. Não confiaria numa figura como está hoje na presença do canto. Não queria naquele engodo ali, não me enganaria. Como não me engano? Eu acho até que, com a pressão que estava ocorrendo na anistia, quem acompanha a mídia sabe, o próprio STF já estava cedendo, né,
para liberar as pessoas que estavam presas de forma injustamente. Essa negociação estava acontecendo, e, infelizmente, que eu acho que deveria acontecer. Porque tem pessoas ali que 95% das pessoas que estão ali presas não devem nada. E não é nem só isso, as penas são muito altas. Não, além 14, 17 anos para uma pessoa que cometeu vandalismo é algo impensável, Não, né? impensável. Tudo ali está errado, né? Então, a política é palavra. Acho que na política tem que ter palavra. Nós fechamos um acordo em 2022. Você, o Alder. Foi o Alder. Fechamos um acordo dentro da própria diretoria da ASPA. Nós temos 15.600 associados na Bahia. Toda a diretoria abraçou. Na época foi 58 diretores votaram. E saímos para a campanha. Na época lá, você lembra aqui que aconteceu um problema no mandato dele, ele ia ser cassado na Assembleia. E fomos nós que garantimos que não fosse cassado. Eu era da mesa diretora. Todo mundo tornou público isso. E ali nós fechamos um acordo de sair candidatos a deputado estadual e federal. Caso alguém perdesse a eleição, ou teria manter o apoio ali e sairia candidato para vereador exclusivo em Salvador. Não teria esse negócio de apoia a gente da direita, militar, como ele próprio tem afirmado isso aí agora, que para mim é triste isso, porque eu acho que a pessoa tem que afirmar. Não dá mais para caminhar, Prisco, Vanessa, não dá mais para caminhar junto. Vamos sentar aqui, vamos conversar, pronto. Não precisa estar mentindo, inventando coisas, que isso aí é feio, né? Para o grupo que a gente está trabalhando. Na verdade, os fatos foram esses. O apoio seria para vereador em Salvador exclusivo para um nome só. Nada contra Alexandre Moreira ou outros candidatos que o partido tem. Nunca teve nada contra. Até porque a gente precisa de todo mundo. Não se elege sozinho no partido. Você tem que ter um grupo, né? Mas o apoio fechado era para uma candidatura só, né? E no interior poderia ficar livre a apoiar quem quisesse. Isso aí foi fechado num acordo numa mesa com várias pessoas testemunhas, né? A assessoria dele, a assessoria nossa também. E não foi cumprido isso. Ele apoiou outro candidato, nos apoiou também. Ele até alega aí que foi ele que me levou para o PL, que na verdade quem me levou para o PL foi Bruno Reis, né? Ele alega que me levou para Brasília para conversar com o Bolsonaro, e uma vez foi ele que me levou, é natural do partido, tinha um acordo, né? Isso aí não se discute. O que se discute foi a forma como foi feita, né? O rompimento, como se deu, não se deu por minha parte. Se deu de forma assim, mais absurda possível. A gente tinha um grupo de pessoas que estavam trabalhando com ele, ele desligou essas pessoas e simplesmente não falou nada. Tratou todo mundo como um cachorro, a gente também, né? Sumiu, não falou nada. A gente tomou até um susto sem saber o que estava acontecendo. Então não é essa forma que se termina uma relação. Você não quer mais caminhar com a gente, Brisco, o que aconteceu aqui é o seguinte, não dá mais para a gente caminhar. A gente fez um acordo, não dá para cumprir, pronto. Mas não fazer da forma que ele fez. E ainda sair mentindo. Entendeu? O que é pior. Eu fiz isso, eu trouxe tanto recurso do partido. Não teve nada disso. O recurso que veio do partido era do partido. E foi dividido, toda a bancada foi dividida. O presidente do partido pediu, Bruno Reis também fez o pedido, que era para uma campanha. Mas na campanha, realmente, se a gente apoiasse a gente, como um acordo que foi fechado, nós perdemos a eleição por 670 votos. Né? O apoio também, que foi o Alexandre Moreira, teve 4.600. Se ele nos apoiasse, declaradamente, né, de 4.600 votos, com certeza a gente ficaria 670 votos. A gente não tem dúvida disso. E seria bom tanto para mim como para ele. Não tenho dúvida disso. Mas da forma como ocorreu, né, simplesmente desligar as pessoas, nem sequer ligar, não dar um telefonema, não falar nada. Nós ligamos para a assessoria, o Argeu é testemunha, a Marcela é testemunha, o André. Essas pessoas são pessoas sérias, graças a Deus. São testemunhas. Que a gente ligou procurando saber o que estava acontecendo. Eles não te atenderam? Não me atenderam. Essas pessoas me atenderam. O Ageu, sim, conheço o Ageu, gente boa. Todos eles me atenderam, falaram, a gente vai resolver. Mas eles não atenderam. Então, assim, que parceria política é essa? Como é que você rompe assim, sem dar uma satisfação, sem explicar nada? Peraí, o Alden, ele mesmo não falou nada contigo? Nada, não falou nada. Simplesmente tá aqui, tem as conversas aqui no celular, tá aqui. Não tem nada, falou nada com a gente. Desligou as pessoas, afastou, não disse nada pra gente. E nós seguramos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Agora que a gente veio falar sobre isso. Porque não tinha mais como sustentar. Porque ele começou a falar para as pessoas o que não era verdade. Entendeu? Que a gente que tinha rompido por causa disso, não teve nada disso. Que nós somos ingratos. Nunca fomos ingratos, graças a Deus. Gratidão é algo que se guarda no coração. Sou servo de Deus, eu sei o que é gratidão. Né? Então ele que não cumpriu a parte dele. Ele segue o caminho dele, nós seguimos o nosso. Não, poderia até ser afastado, mas não dessa forma que ocorreu. Na política natural, você caminha num grupo, não deu mais, acabou. Vou caminhar no outro grupo, faz parte. Lógico, eu nunca me venderia minha alma a ninguém. Né? Manter minha ideologia política, né? Da minha forma que eu sempre fiz política, nunca fiz curva, quem me conhece sabe. Né? Fui oposição ao governo lá atrás, na época do governo carlista, quando entendia que naquele momento não era a política correta. Derrubamos aquele governo, fomos para o governo do PT, que 2 semanas após assumir o governo, nós viramos oposição. Porque nada daquele que ele prometeu na campanha não cumpriu. E nós somos oposição até hoje e mantivemos assim. Perseguido, preso, com tudo que aconteceu com a gente. Então a política tem que ter palavra.
Quando a pessoa não tem palavra na política, você se afasta e não caminha mais com aquela pessoa. Já vem acontecendo vários erros, na verdade, a gente sustentando isso, aceitando essas questões, mas infelizmente isso aí foi um fato. Inclusive, quem está aqui, da minha assessoria, Tiago, é testemunha, participou desse acordo também, estava na mesa, entendeu? Participou desse acordo também, que não foi cumprido. Em momento não foi. Não foi sendo cumprido várias questões que não estavam sendo cumpridas. E a gente aceitando, levando, até que chegou um limite que ele próprio que rompeu sem ter razão. Né? Porque já não estava cumprindo o acordo, a gente cobrava. Como é que está essa situação? Não está resolvendo isso. Aí o ápice veio com a derrota nas eleições para vereador. Para a gente saiu vitorioso, porque o percentual de votos que a gente queria em Salvador, a gente conquistou. Mesmo com toda a dificuldade que a gente teve. A gente conquistou. Muitos votos, 7 mil votos? 7.910 votos. Muito voto. Era o percentual que a gente estava naquele ali. Na eleição para deputado estadual, nós tivemos em Salvador 17 mil votos. Então, um terço disso deu exatamente isso que a gente conquistou. E por que o Alden fez isso com você? O que ele alega? Ele fala que ele acha que você não deu voto para ele em 22 e tal? Ele, inclusive, 3 dias depois da minha derrota, ele agiu. E o outro menino, agora que eu esqueci o nome, que é o guarda municipal, que é uma figura também que eu tenho o maior respeito, que trabalha com ele, esteve na minha casa e disse: eu fui eleito por causa de você. Se eu não dobrasse com você, eu não estava eleito. E todo mundo sabe da assessoria dele disso. Todo mundo sabe. Isso aí é público e notório. O Pociúnca teve 86 mil votos, ele teve 92 mil votos. Se ele não dobra com a gente, ele não estava eleito. E na época, inclusive, ele teve receio, medo de ser candidato federal. Ele sabe disso. E nós que incentivamos. Todas as vezes que a gente se encontrava com ele, a gente incentivava: rapaz, saia candidato, você vai ser eleito. Fique tranquilo. Entendeu? Inclusive, agora, recentemente, veio uma entrevista dele aí num podcast, ele dizendo que as pessoas falavam que por isso que não cumpria acordo. Um ex-deputado... eu vi ele falando isso aí. Nunca deixei. Inclusive, o ex-deputado que ele citou, né, fez uma dobradinha comigo e não cumpriu. Apoiou na época a Manassés, estava dobrando comigo, ainda lançou o número de Manassés 40-190, parecido com o meu. O cara 45-190. Então não foi eu que não rompi. Capitão Tadeu, à época. Ah, o Tadeu, nossa. Entendeu? Não foi eu que rompi. Isso é fato, está claro, público e notório. Então, assim, ele que não vem cumprindo desde aquela época da eleição. Fui para o gabinete dele, lá na assessoria dele, todo mundo fala: se você foi eleito, por causa de isso, tem que respeitar. Na campanha dele, na minha campanha para vereador, apenas um assessor dele falou: eu votei em você, fiz campanha para você. Porque você merece respeito. Porque nós temos que cumprir palavra. Ele sabe disso, que é uma pessoa muito séria que trabalha com ele, que o nome é André. Entendeu? Todo mundo no gabinete falava. Inclusive no dia que a gente teve a reunião com ele, a última reunião que eu tive com ele em outubro, acho que uns 20 dias depois da eleição, a gente teve a reunião no gabinete dele. Sentado lá, o Argeu, André e ele sentados, eles falaram: nós admitimos que nós erramos, era para ter apoiado a sua campanha. No acordo que a gente fez, a gente não cumpriu o acordo. Na mesa, todo mundo. O Tiago estava presente, o doutor Ícaro Argolo estava presente, todo mundo estava presente e ele falou isso. Então, assim, por que ficar mentindo? Por que ficar negando isso? É feio, não tem necessidade disso. Caminha a sua vida, segue seu caminho. E se ele pedir agora o seu apoio, ele vai para a federal reeleição, vai dobrar. Ô, Prisco, vamos rever tudo isso aí, vamos sair, você vai dobrar comigo. Teoricamente aí ele é capitão da polícia. Não, para mim não caberia mais não, porque eu acredito que num homem tem que ter palavra. E é bomba, hein, Júnior? Coloca entendeu? Para mim um homem tem que ter palavra. O pessoal não teve palavra, não foi uma vez só não. Foram várias vezes que não teve palavra. Então para mim não dá mais caminhar. Entendeu? Então nada contra, cada um segue seu caminho, eu sigo o meu caminho. Vamos fazer nossa campanha para deputado estadual. Ainda não temos ninguém para deputado federal para apoiar. Lógico que a gente deve apoiar alguém do nosso partido, a gente está na conversa aí com algumas pessoas. O próprio Aleluia não me procurou, não sabia que ele era candidato. Não estou sabendo se o Pociúnca também vai sair candidato. Já, candidato Alexandre Pociúnca. Então, entendeu? A gente vai conversar com essas pessoas para a gente declarar o apoio, para a gente conversar. A nossa diretoria já decidiu também que a gente vai caminhar sem estar com ele, ninguém vai apoiar. Porque todas as pessoas participaram e sabem do fato que ocorreu. Da Aspra. 58 diretores estavam lá, participaram de todos os fatos, tudo que ocorreu. Né? Então, assim, na política é palavra. Você não tem palavra, você não tem que cumprir, ficar com aquilo ali não, caminhar com aquilo ali não. Ele até ficou falando, jogando fake news aí, mentira. É uma coisa que eu não concordo com isso, fake news. Entendeu? Aliás, o PT sempre mentiu, né? Inventou que o fake news foi inventado agora. Na verdade, a história da mentira é eterna, né? Eu sempre falo assim: se você produz um texto, assine, bote seu nome. Eu sou homem para falar isso. Onde eu chegar, algum texto que eu produzi, algum material que eu produzi, eu boto meu nome, eu assino. Não faço nada de botar texto na rua e ficar fazendo esse joguinho, não. Como agora foi feito: não cumpriu o acordo, e falava mal de Bolsonaro. Eu nunca falei mal de Bolsonaro, não, sempre falei a verdade. Tem um áudio seu que tá repercutindo, que você falando a verdade. Ali eu concordo com você nesse áudio. Falando a verdade. Pra caramba com aquele áudio. Eu falei, eu concordo. É óbvio, né? Com tudo aí do áudio. Eu não sou político, eu concordo. Aí querer comparar a minha história de luta na polícia com a história de luta do Bolsonaro são totalmente diferentes, não tem nada a ver. Pelo amor de Deus. E outra coisa, uma coisa é você falar a verdade, outra coisa é você dizer amém a tudo que está ali. Eu não concordo.
Tem coisas que o Bolsonaro fez que eu concordo, sou bolsonarista, estou lá com ele. Mas tem coisas que eu não concordo, é natural. Eu nunca falei mal de Bolsonaro na vida. Falar mal, falar a verdade dos fatos, coisas que ocorreram que eu não concordo. Ah, mas você falando a verdade, você tá falando mal. É só chamar para um debate, refute os fatos aqui. Eu chamo direto, já chamei vários deputados. Eu tenho um moleque que quer debater comigo aí no podcast, já disse que com o moleque eu não debato. Agora eu debato com vereador, com deputado. Eu estou disposta aqui a debater. Fale os feitos benéficos aí do Bolsonaro que a gente vai conversar. Refute minhas indagações. Aí aquele áudio que ele coloca, eu até acho engraçado, que é bom que coloque aquele áudio mesmo. Porque naquele áudio ali as pessoas estão ouvindo a verdade dos fatos. Não tem nada de anormal, né? E esse joguinho, onde você estava falando, nunca fiz curva. Estava num partido que eu estava com a eleição garantida. Esse partido me ofereceu muito valor, fique aqui, a gente vai caminhar com o PT. Eu falei, negativo, eu vou sair. Nem pensei duas vezes, entendeu? Eu estaria hoje eleito deputado estadual, né? Mas a minha alma jamais tem preço. Minha vida jamais tem preço. Se você ficasse no PSC, você e o outro entrariam, né? Ele teve 43 mil votos. Como é o nome dele, do Entraria. deputado? Como é o nome dele? É o filho do ex-prefeito de Monte Santo. Helder? Não, que foi eleito. Só foi ele do PSC eleito. Na primeira eleição foi ele, Vando. É o filho de Vando, agora eu esqueci o nome do filho. Eu esqueci. E o César Leite ficou também, teve voto pra caramba. 40 mil. Também. 40 mil. Você teve quantos? 40 mil, 54. Imagina. Imagine. Que dor no coração. Entendeu? 54 mil votos não consigo. Tava eleito. Imagine. Mas você teve hombridade para não ficar com o PT. Eu quero te perguntar isso, vou encerrar a entrevista, mas com essa pergunta, são 10h32, ó, a lanterna do seu celular tá ligada. Coloca aí o sinal de hora, Júnior Baiano, 10 horas e 32 minutos. Ô Prisco, você, político há muitos anos, conhece o jogo aqui e tal. Como é que você tá vendo a situação do PT? O PSD tem muita gente falando que o PSD tá revoltado. Eu acho particularmente que não, vai ter alguma contrapartida, alguma coisa grande para eles nesse acordo para abrir mão das vagas do Senado. Como é que você tá vendo essa situação? Olha, conhecendo a política do PT, que a gente já conhece há muito tempo, eu não vejo racha nenhum, não. Também não. Entendeu? Pode até acontecer do racha de uma pessoa. O partido não. Mas do partido, eu não acredito. No momento, não acredito. Entendeu? Lógico que isso vai depender de uma questão nacional também, né? Como é que está essa questão da eleição nacional? Quem será o candidato a presidente? Né? E eu concordo que tem que ter uma união da oposição para tirar o PT. Para tirar o PT, tanto a nível nacional como estadual. Isso é fato. Isso aí tem que ocorrer, baixar as vaidades políticas, né? Tem que escolher um nome correto para ir na disputa. Se botar vários nomes, o PT vai ser beneficiado com isso. Não vai adiantar. Fiz uma crítica construtiva na eleição passada, também fui criticado por isso. E eu acho que não é o nosso objetivo hoje, retirar o PT do poder. Porque o país não aguenta mais. O Brasil não dá mais. A Bahia não dá mais. Não aguentam mais. Né? Então, o objetivo maior é esse. Então, tudo isso vai depender dessa questão nacional. Acho que a gente tem que ter maturidade nesse momento de saber escolher. A nossa categoria, por exemplo, eu falo categoria de policiais militares, civis, bombeiros, a área de segurança pública, vem pagando. Aí são 3 anos e meio sem uma voz representativa que cobre, que bata de frente com o governo, como a gente tinha. Graças a Deus, essa consciência tem sido coletiva. A categoria entendeu que é chegado o momento de a gente voltar para a Assembleia e continuar o nosso trabalho. Porque o mal maior está aí, plantado aí há 18 anos na Bahia. Porque esse governador que está aí, pelo amor de Deus, só Jesus na causa. Só Jesus. São 10 horas e 34. Por isso, queria te agradecer. Obrigado aí pela participação. Excelente entrevista. Espero você mais vezes aqui para a gente falar de segurança pública. Lembrando o Alden, se quiser falar aqui também, falar do que você acha, que discorda, o microfone é aberto. Agora o Alden não tem, acho que 7 meses que não vem, acho que 8 meses, até mais tempo que não aparece aqui na Brato. O Alden, eu gosto demais do Alden, mas o Alden, desde a história lá do pendrive comigo, ele sumiu, não tem contato mais. Assim, a termos de cumprir palavra, ele cumpriu a palavra dele, disse que apoiaria você com a parte do efetivo e o Alexandre Moreira na parte, né, da ideológica e tal. Isso aí foi feito. Gosto muito dele e aqui os microfones estão abertos, né, Timóteo, para ele dar a contrapartida, eu acho difícil, a resposta. Acho que ele não vem, não vem. Exatamente. Essa parte ele cumpriu. Você vê uma coisa, ele fez um acordo com vocês, outro acordo com a gente. Como uma coisa está, né, totalmente contrária àquilo que é fato, a verdade. A verdade ela é absoluta, meu. O acordo com a gente era candidatura única, não era 2 candidaturas. Não temos nada contra os outros candidatos, não, como te falando. Porque não adianta esse negócio de voto de grupo. Isso aí não existe. É candidatura. Eu vou apoiar 5 candidatos. Pelo amor de Deus, quem faz política eu sou muito grata sabe. a ele. Eu fui atacada pelo PT aqui na Bahia, né, Timóteo? Fortemente atacada. Ele levou meu caso lá no Congresso Nacional.
Eu fui ameaçada até a Ministério Público abrir só por opinião. Ele me defendeu, eu tenho gratidão, gosto muito dele, o apoio que ele sempre cumpriu, assim, né? Até com meu filho que é político, eu nunca fui. Mas eu gosto demais dele estar aqui aberto os microfones, mas ele não vem Esse negócio de candidato, você viu, tô falando pra você, o Alexandre foi meu candidato. Mas quando eu vi o Prisco falando, falei, rapaz, dois apoios não dá certo pra vereador. Eu falei pra Vanessa aí, não existe isso não, viu? Todo mundo sabe que isso não existe. Um vai perder. Não, porque a gente tá aqui debatendo o óbvio, que isso não existe. Não existe. Eu vou apoiar 2 vereadores, eu vou apoiar 2 deputados estaduais, eu vou apoiar... Aí ele vem na discussão, eu sou deputado federal, na Bahia eu tenho que apoiar 5, 6 deputados estaduais. É mentira. Na eleição passada a gente dobrou junto. Quando eu fiz o acordo com ele, ele disse, eu tenho um acordo em algumas cidades com o Diego Castro na época, eu falei, acordo fechado, você vai cumprir o acordo que você fez com o cara lá. Até porque em algumas cidades o próprio candidato... É eleição diferente né? para deputado estadual, é eleição regionalizada, não tem comparação de eleição para vereador. É totalmente diferente, são eleições diferentes, entendeu? E eu disse à época, as cidades que você tem com fulano, com Bertrano, vai se manter, porque são eleições diferentes. Deputado estadual, federal, são eleições totalmente diferentes, você tem votos por região, não tem como você fechar a Bahia inteira, né, para aquela figura. Mas para vereador, não teve isso. A gente já sabia que ele tinha feito esse acordo, ele negava, e toda reunião que a gente fazia lá, chegava, não vai. Na campanha para vereador, as campanhas acontecendo, ele não aparecia. Aí a gente ia lá, sentava com ele, rapaz, você está fazendo a campanha do cara, você fez o acordo. Não, a campanha exclusiva é só sua. Repetia isso toda hora. E falava contrário pra ele. Meu Deus do céu. Ele falava a mesma coisa. Ô, Prisco, valeu, um abraço pra você, bicho. Valeu. Obrigado aí, Timóteo, com certeza. Gosto muito de aparecer aqui na Brado. A democracia impera verdadeiramente aqui, com todas as perseguições, eu sei como é que é. Nós estamos aqui sempre para falar a verdade. Agradeço mesmo. Um abraço, Prisco. Ei, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.